Queremos dar um saludo a você que nos está acompanhando em este programa de hoje, um programa muito especial de verdade presente, para que podamos estudar melhor este livro que é a Palavra de Deus. Assim que com reverência queremos começar pedindo a bendição do Senhor que nos ajude com o entendimento, com a sabedoria e mais que todo que seu Espírito Santo nos pueda guiar. Padre amado, graças por tu amor e misericórdia. Bendice, Senhor, tu pueblo, tu igreja, tu obra. Bendice, Senhor, a mi hermano, mi hermana, e agora ilumina nuestra mente com tu Espírito, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, porque o Maestro de Maestros é nosso Salvador, através de su santo e poderoso Espírito. Te lo pedimos por Jesus, todas as bendições. Amém. Outra vez, meu querido irmão, que Deus te bendiga, pois estamos já de regresso com outro tema muito importante. Hoje vamos estar falando sobre o juízo de los vivos. E este é o tema que agora estamos colocando em evidência porque é verdade presente. E miramos, meus irmãos, que é muito importante agora estudar este mensaje, tanto na palavra de Deus como em el espírito de profecia. Assim que de maneira bastante reverente, lo invitamos que nos acompanhe em estes vídeos, porque estamos colocando o que é a obra médico-missioneira, aplicando a reforma pro saúde e também a parte escatológica, que são as profecias de Daniel e Apocalipse especificamente. Aunque temos muitos capítulos apocalípticos na Bíblia, como os livros de Joel, Daniel, muitos livros do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, pero mais que todo Jesus predica em Mateus 24, Lucas 21, São Marcos capítulo 13, são capítulos apocalípticos que devemos estudar agora em relação com a obra médico-missioneira. Porque, meu querido irmão, estas doutrinas, o santuário, o juízo investigador, o juízo mais que todo, não? E estas doutrinas foram abandonadas por la igreja de uma maneira assustadora, e o que mais nos assusta é que hoje há um ódio muito grande em contra da reforma pro saúde, que é a ferramenta que o Senhor nos ha dado esta hora, não somente para preparar a igreja, como disse a sierva del Senhor, para purificar a igreja, mas mais que todo para aliviar os sofrimentos do mundo. Assim que lo invitamos que nos ajude a passar a voz destes vídeos, deste treinamento, deste programa. O propósito agora é colocar a cada um de los hermanos a trabalhar, predicar o mensaje de los tres ángeles e também para que tenhamos um exército de obreiros médicos missioneiros. Por isso, meu irmão, le invito de que nos ajude a passar a voz deste plano, deste programa que estamos colocando. Temos aqui em Estados Unidos, aqui em Califórnia, temos o que é o Instituto de Naturopatia, pois estamos dando as classes, temos o sanatório, onde estamos ajudando os estudantes a ter sua prática. E, querido irmão, queremos agora abrir isto para outros países, por isso queremos dizer que se você nos apoia a passar a voz, porque por internet podemos criar uma poderosa escola em todo o mundo onde há internet. Isso é muito fácil. Quando temos internet, uma computadora é todo, ou um celular, é tudo que se requer para participar deste treinamento. E é muito importante isto, meu querido irmão, porque como as igrejas nos cerraram as portas, muitas igrejas já se nos proíbem que prediquemos de profecia, de saúde, e já não podemos usar o grande conflito, já não podemos ler eventos dos últimos dias, pois agora nos toca usar a internet para poder passar a voz e de uma maneira equilibrada, cuidando com os extremos, porque o fanatismo também é uma arma de Satanás. Aí encontramos um lado, por dizer, aqueles que são assim, permissivos e todo pode, todo é permitido, pero hay el otro extremo também que todo é pecado e esse é o legalismo. Assim que temos que ter muito cuidado, especialmente quando agora estamos escutando que alguns predicadores, ou não alguns, muitos predicadores de verdade presente, agarram a Bíblia e o espírito de profecia e lo transformam em um açote e dão duro a gente, atacam a igreja e atacam os hermanos. E agora, meus hermanos, miramos que há um rechazo porque o inimigo
é muito astuto quando não põe o povo de Deus a um extremo, quer pô-lo ao outro. Cristo era uma pessoa completamente equilibrado. Ele predicou forte o mensagem, pero amava a gente e trabalhava por la gente. Por isso, meus irmãos, agora nos toca estudar lo que é o equilíbrio, e isso é a essência do adventismo, o equilíbrio. E a cita base do adventismo, meus irmãos, Apocalipse, o capítulo 14, o capítulo mais solene para esta hora, e diz assim o versículo 12, o coração do adventismo, aqui está a perseverança de los santos. Quer dizer, a perseverança se traduz também como paciência. E esta palavra paciência ou perseverança nos leva, meus irmãos, a entender com mais claridade a importância da reforma pro salud, porque se você não é temperante, você não pode ser paciente. Assim diz São Pedro, leia a segunda carta de Pedro, capítulo 1, pois aí diz assim: haciendo essas coisas não cairei jamás. Quer dizer que Deus quer poner uma natureza divina em nós outros esta hora, isso é o tema de hoje, pero para que logremos esta natureza divina, devemos agora então ter paciência e perseverança também a la vez. ¿Para quê? Para que guardemos os mandamentos de Deus e tenhamos a fé em Jesus e a fé de Jesus. Esta é a essência de la doutrina para esse tempo agora. Quer dizer que a lei de Deus, Romanos 13, versículo 10, diz: o cumprimento de la lei é el amor. Não podemos predicar a verdade presente sem amor, porque a gente, meus irmãos, pues estão sendo pressionadas por Satanás. A gente está enganada por el inimigo, tanto adentro da igreja como afuera. Por isso devemos amar, e o caráter de Cristo, disse 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Portanto, também agora devemos desarrollar esta natureza amorosa. E para desarrollar uma natureza amorosa, não podemos pensar que comendo carne vamos ser mansitos como um cordeiro, pois vamos ser como um leão. Por isso, muitos hoje que estão predicando a verdade presente são duros, agressivos, ríspidos. E isso, meu querido irmão, é uma grande tristeza, porque não vamos ganhar o mundo, meus irmãos, como disse Zacarias 4:6, não por força nem por violência, pero por mi espírito. Quer dizer que o Espírito Santo, como disse o livro de Malaquias, termina o livro mencionando que antes que venga o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor ha hecho uma promessa que vai enviar o profeta Elias. E quando pensamos em Elias, pensamos assim de um terremoto de fogo e que de uma manifestação tremenda de Deus. Pero Deus dijo assim: aí entra a la peña e vou mostrar-te mi glória. Assim falou a Moisés. E agora passou um huracão, um terremoto e todas as manifestações, e ao último um suave viento, um aire, e agora se manifestou o Senhor. E a Bíblia agora vai mencionar em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, que Deus, o Deus da Bíblia, é grande, poderoso, forte, pero a la vez é rico em perdonar, grande misericórdia. Por isso, minha querida irmã, a hora de dizer que estamos aí echando fogo à terra e somos predicadores da verdade presente, é uma grande mentira, meus irmãos. Esse é o caráter do inimigo para apartar a gente. E por isso, meus irmãos, agora nos toca obedecer as leis da saúde para que tenhamos nervios de acero para enfrentar a última crise, de maneira que tenhamos uma natureza divina amorosa. Amorosa. Sem amor não há mandamento, porque disse Romanos 13:10, o cumprimento da lei é o amor. E disse a Bíblia que o Deus da Bíblia é grande misericórdia e rico em perdonar. Por isso ha estendido o tempo, disse São Pedro, para dar oportunidade para que ninguno se pierda, pero que todos cheguemos ao arrependimento. Pero a paciência, a misericórdia de Deus está chegando ao fim. E agora, meus irmãos, pois estamos mirando a sequência de los desastres naturais. Agora, quase todos os dias, pois estamos escutando em todas as partes da terra gotas de la ira divina. Pero antes de que se cierre a graça, pois já colocamos muito material explicando isto, e aí temos várias citas que já leemos.
Antes que termine a graça, quando disse a ira divina, é que Deus está quitando o Espírito Santo, retirando o Espírito Santo. E Satanás agora tem o caminho livre. E agora o inimigo, meus irmãos, vai tomando possessão. E estas coisas que estão acontecendo, meus irmãos, não são apenas por causa do acalentamiento global. É que Satanás está agora, meus irmãos, encontrando um caminho livre para guiar a las nações. Por isso, meu querido irmão, necessitamos muito agora entender o tema de hoje. Então, agora queremos preparar um exército de hermanos e hermanas que se preparem para esta hora. Por isso devemos levá-los a estudar, meus hermanos, o que é a obra médico-missioneira. E a la vez, de mano, a profecia, entender bem Daniel, bem Hebreus, bem Apocalipse, para que podamos agora predicar este mensagem de Apocalipse 14, de 6 ao versículo 12, que são os 3 ángeles. Pois já oramos, já hicimos anúncios, agora vou ler uma cita, disse assim, Efésios capítulo 1, primeiro, Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, versículo 13, disse assim, meu querido hermano, livro de Efésios, em ele também vosotros, habiendo oído a palavra de verdade, el evangelho de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuistes sellados com el Espírito Santo de la promessa. Que tema tão bonito para que prediquemos e que estudemos e que podamos entender de que Deus agora, em esta hora, nos quer sellar com el Espírito Santo de la promessa. E qual é o sello de Deus? Qual é a obra do Espírito Santo? Pois, meus queridos hermanos, eu pudiera falar muito deste tema, pois não vou falar especialmente do Espírito Santo, pero pudiera ir a Juan 16, que o Espírito Santo nos vai convencer de la justicia, del juízo e del pecado. Que bonito! Eu pudiera ir também a Jeremias, Ezequiel, Hebreus, nomás para que tengamos uma pequena ideia de lo que estou falando. Hebreus é bueno ler agora em esse contexto, porque fomos sellados com o Espírito Santo de la promessa. Então, o livro de Hebreus, capítulo 8 e também o capítulo 10. Vamos começar com o 8. Diz assim, Hebreus, capítulo 8, porque o Espírito Santo nos quer sellar. Diz assim o versículo 8. Hebreus 8, versículo 8. Hebreus 8, 8 diz, porque repreendiendo-los, disse, e aqui vienen dias, disse o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá um novo pacto. Versículo 9. Não como o pacto que hice com seus padres, el dia que los tomei de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos não permaneceram em mi pacto, e eu me desentendi de ellos. Versículo 10, por lo qual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y ahora aquí está, mi querido hermano, ¿cómo vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Aquí nos está hablando de la parte más importante del cuerpo, que es el lugar santísimo del cuerpo, el lóbulo frontal, nuestra mente, donde discernimos el bien del mal, el correcto del incorrecto, el santo del profano. Y a la vez que este lóbulo frontal está tapado, está cerrado, embotado, já não podemos discernir, não podemos entender. Por isso, meu querido hermano, temos que agora cuidar com o que comemos, com o que tomamos e também com nossos pensamentos, porque se contaminamos, se nós outros agora contaminamos o lóbulo frontal, seja por um lado físico ou espiritual, nós outros não podemos permitir que o Espírito Santo nos selle. E como nos vai sellar? Pondré mis leyes en la mente de ellos, e sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? El sello del Espíritu Santo no es gritar gloria, aleluya, como algunos están pensando. El sello de la promesa, que es el Espíritu Santo, es colocar en nosotros una naturaleza amorosa, una naturaleza divina. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios.
Pois este planeta está bajo a lei de Satanás. O fundamento de las leyes de este mundo, mis hermanos, estão bajo la violência, el odio, los pleitos, pero Deus quer poner uma natureza amorosa em nós outros. Hebreus 10, pues menciona lo mismo. Hebreus capítulo 10, pues menciona lo mismo que estávamos leyendo, el capítulo 8, mis hermanos, que dice así el versículo 12, Hebreus 10, 12, dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso Jesús dijo bien claro, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí dice el libro de Hebreos, San Pablo está mencionando que ahora se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? Con el Padre. Y dice versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que, ¿está esperando qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se vai cumprir Gênesis capítulo 3, versículo 15, el Señor está aplastando la cabeza de la serpiente. Y mis hermanos, entonces ahora el Señor va a hacer una obra tremenda, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué tremendo este tema. Hizo perfectos a los santificados. Pues en otro tema, mis hermanos, estamos ahora presentando a las iglesias una serie sobre la perfección que Dios nos quiere llevar ahora a esta hora. E devemos ser diferentes, devemos ser santos, puros e perfeitos. E isso temos uma grande riqueza de citas bíblicas, porque nos enganaram, meus irmãos, por anos escuchamos isto de que não é possível que podamos ser perfeitos em este mundo, e não, quando venga Jesus, vai completar o incompleto, agora sim vamos ser santos. Quer dizer que Satanás nos queria dizer, incluyendo, mis hermanos, la misma iglesia de los púlpitos nos ensinaram que agora não há maneira de ser santo. E então le pergunto, qual pecado encontramos em Daniel? Qual pecado encontramos em José? Estas pessoas como Noé, Enoch, e temos Job, essas pessoas não há uma mancha em suas vidas, como diz o livro de Efésios 5:25, que Jesus agora vem para buscar uma igreja sem mancha, sem arrugas, sem mácula. E este mensaje agora tem que ser predicado, meus irmãos, porque os 144.000 agora deverão ser encontrados santos, puros e perfeitos, porque assim diz Apocalipse 14. Não há em suas bocas mentira, não há mancha em suas vestimentas, são um grupo que sigue o Cordeiro. E o Cordeiro, então, está dizendo São Paulo aqui, ele, com uma sola ofrenda, hizo perfeitos para sempre a los santificados. E como que Deus nos lleva a esta perfeição? Aqui é onde Satanás está levando o mundo al engaño, mis hermanos, al mundo a la perdición, porque aquí dice el capítulo 10 de Hebreos 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. E añade, nunca mais me acordarei de seus pecados e transgressões. Eu entendo, meus irmãos, que as igrejas, como lhe gostariam rasgar essas páginas da Bíblia para que nunca o pueblo pudiera ler esta luz ou receber este mensaje tão solene de Deus, que o Senhor quer agora, meus irmãos, a través do poder do Espírito Santo, que é o sello de la promessa, poner a lei de Deus em nós outros. E que significa isto de poner a lei de Deus em nós outros? Porque em esta hora, meus irmãos, o Senhor nos quer levar a uma luz maior. Não que vamos inventar agora novas doutrinas, ou que vamos agora sentar por aí a ver que podemos inventar de novo. Não, isso está sentado desde o mesmo Edém. As doutrinas que têm que ser reparadas ou tornadas conhecidas agora, elas já vêm desde o mesmo Edém. Por isso, o capítulo 9 diz assim, meus irmãos, estou lendo o livro de Hebreus, aproveitar e vou ler essa cita. O capítulo 9 de Hebreus, del versículo 1 ao versículo 7, nos habla de los muebles del santuário, del ritual del santuário. Assim que não vou ler toda esta parte,
Hebreos 9, de 1 a 7. Pero leyendo a respecto de este contexto que está hablando de los muebles, de los compartimentos del santuario, del ritual del santuario, ahora leia comigo o versículo 8. Estou lendo Hebreos 9, 8. E diz assim: dando el Espírito Santo a entender com esto. Wow! Então está hablando em Hebreus del Espírito Santo. Todo lo que estou mencionando a usted está hablando del Espírito Santo. Dando el Espírito Santo a entender. E que é que o Espírito Santo nos quer dar a entender? Pues de lo que está hablando, del santuário. Este é o verdadeiro Espírito Santo de la Biblia, que nos quer levar a esta última geração, al último remanente de Deus en la tierra, a uma compreensão maior del santuário, la doutrina del santuário. Por isso, mi querido hermano, agora você vai passar por las iglesias e vai escuchar de los púlpitos muitos sermones, pero no sermones de la verdade presente. El santuário é um sermão de la verdade presente porque nos ensina, mis hermanos, a essência del santuário é Cristo, o ministério de Cristo, a verdadeira e correta compreensão de la administração del santuário celestial, assim diz o livro Evangelismo, página 165. Você busca este livro, Evangelismo, página 165, porque allá diz a correta compreensão de la administração de Cristo em el santuário celestial é o fundamento de nossa fé. E diz o livro El Gran Conflito, mis hermanos, que não entender esto é não entender o puesto que Deus nos ha chamado. Quer dizer, por isso eu estava mencionando al princípio de que agora todos devemos ser predicadores. O pouquito de luz que nos vai dando o Senhor, agora devemos ir passando a la gente, ensinando a la gente. Devemos fazer classes de Bíblia, classes de profecia, classes de treinamento de obra médico-missioneira. Todo o que vamos aprendendo devemos ir ensinando para crescer rápido um grande exército para concluir a obra do Senhor. E temos, mis hermanos, pouco tempo para ser todo o grande que se requiere hacer en ese tiempo, pero como dice la palabra, es el Espíritu Santo que nos va a guiar a la victoria y a concluir la obra. Entonces, mi querido hermano, ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo en Hebreos que el Espíritu Santo nos da a entender a través del santuario? El capítulo 9, versículo 9 nos va a decir, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Quiere decir que el santuario que Moisés allá em Éxodo capítulo 25, versículos 8, 9, versículo 40, pues o Senhor dijo, essa é sombra, é uma cópia, é um modelo, uma marqueta de lo que está em el cielo. Portanto, agora já não vivimos apenas a la sombra, a la parábola, agora estamos vivendo a la realidade. E mais que todo, mi querido hermano, em esse momento, não estamos falando apenas do juízo que começou allá hace más de 170 años, estamos hablando, mis hermanos, ahora del juicio en la etapa final, que es cuando termina el nombre, la lista de nombres de muertos que sirvieron al Señor, o como dice el gran conflicto, de los que profesaron el nombre de Cristo, porque los impíos no entran en esta parte del juicio investigador. Eso es para definir entre los que un día se entregarán a Cristo, quien permaneció en la fe, en la verdad y desarrolló un carácter como el carácter de Cristo. Pero los impíos serán juzgados durante el milenio. Y ahora para juzgar a los impíos es diferente, porque ahora para juzgarnos a nosotros están los ángeles de Dios. Por eso leemos Daniel 9, de los versículos capítulo 7 de los versículos 9 y 10 y del 13 al 14, pero del 9 y 10 dice que hay miríades y miríades, millones y millones de ángeles que están con el Señor analizando los libros. Y ahora, mi hermano, entonces, a ver, los ángeles son testigos cuáles de los santos que aceptaron a Cristo van a ser parte de la familia celestial. Pero ya en el milenio, já os santos estão participando a ver qual de los impíos tem que receber um castigo maior ou menor, incluindo também Satanás e todos os ángeles caídos. E já a terceira fase del juízo é a fase del término del milenio, quando Deus vai trazer agora a destruição ou o juízo ejecutivo sobre todos os perdidos. Por isso, mis hermanos, agora, com este contexto, nós temos que predicar a reforma pro salud. ¿Por quê? Porque aqui diz assim, dando o Espírito Santo a entender. Quer dizer, o sellamento
mis hermanos, una comprensión, una sensibilidad que Dios va a despertar en nosotros. ¿Y qué es esto de sensibilidad, mis hermanos? Pues yo tengo muchas citas al respecto. A ver si tengo aquí el libro, nomás para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando. Nomás para que usted tenga una idea. Dice así. Estoy leyendo Testimonios para Ministros, página 114. Dice, los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Deben mantener su mente como clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Nunca debemos comer nada impróprio, beber nada impróprio. E se lo hacen, aqui dice así, estoy leyendo Testimonios para los Ministros, página 114. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Ahora sí, mi hermano, usted empieza a entender porque la mayoría de los pastores, evangelistas, predicadores, no enseñan la doctrina del santuario, no enseñan, no conocen, no predica la doctrina del juicio investigador, no enseña, no acepta, no vive la reforma pro salud, no quiere ahora recibir esos libros en el púlpito para que se predique a la iglesia, empieza a entender ahora, porque su cerebro está confundido. E a la vez que temos um cerebro confundido, o que vai passar? Escute, estou leyendo, página 114. Serão incapazes de suportar o esforço que exige cavar profundamente para encontrar o significado de aquelas coisas que se relacionam com as escenas finales de la história de la tierra. Mas claro que esto, mi querido hermano, ni el sol del mediodía. Então, dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, como também São Pablo em Hebreus capítulo 9, dando el Espíritu Santo a entender, e já vamos ver o que o Espíritu Santo nos quer entender, dar a entender através del santuário. Dice assim, quando os livros de Daniel e Apocalipse sean mejor entendidos, os creyentes tendrán uma experiência religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y en el corazón el carácter que todos debemos desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Wow, querido hermano, pues eso está quedando tan claro en mi mente. No sé si usted puede acompañarme, porque cuando yo leio allá a respeito del remanente, porque vamos allá, si es que el tiempo me alcanza, son muchas las citas y textos que hay aquí sobre este tema. Apocalipse 14, de 1 a 5, habla de los 144,000, como también el capítulo 7 de Apocalipse, de los versículos 1 al 4. Y ahora el capítulo 14 dice que este remanente, que son los 144,000, tiene el nombre del Padre en sus frentes. ¿Y qué significa esto del nombre del Padre? Es el carácter de Dios. El carácter no es que está escrito así Padre. No, es el carácter de Dios que está impregnado ahora, un carácter de obediencia, de pureza, de santificación, de consagración, santidad a Jehová. Ese era lo que llevaba el sumo sacerdote, así escrito, santidad a Jehová. Por eso, mi querido hermano, toda a Bíblia vai caminhando para isto, e disse assim, meus irmãos, que agora, se nós obedecemos as leis da saúde, pois vamos ter discernimento espiritual. Déjame ler outro librito que tenho aqui também, Eventos de los Últimos Dias. Eventos de los Últimos Dias. Dice aqui, meu querido irmão, na página 208, assim está. Únicamente se les dará luz a las almas que estão buscando fervientemente a luz e que aceptam com alegria todo raio de iluminação divina procedente de sua santa palavra. Es mediante essas almas que Deus revelará esta luz e poder que iluminará toda a terra com sua glória. ¿De que está falando aqui? Apocalipse 18. El cuarto ángel. Vai venir um reforço para apoiar o mensagem de los 3 ángeles de Apocalipse 14, que não logrou concluir a obra. Pues entonces, agora, mis hermanos, dice aqui o capítulo, el libro Eventos de los Últimos Días, página 208, que solamente as pessoas que vão
agora estar buscando fervientemente esta luz e que la aceptam de que maneira? Com tristeza, com arreganhadientes, com enojo. Não, meus irmãos. Esta gente que anda hoje criticando e que anda falando mal, não, isto não, diz que recebe, que aceptam com alegria todo raio de iluminação divina procedente de sua santa palavra. Por isso, agora, se você recebe esta luz da reforma pro salud, agradeça ao Senhor, disse, Padre, glória a tu nome, que em tu misericórdia ha enviado esta luz, como também dio o plano del arca a Noé para salvar-se, porque a reforma pro salud, meus irmãos, é uma ferramenta poderosa, que disse a sierva del Senhor em el livro Consejos sobre o régimen alimentício, que solamente em el juízo vamos dar-nos conta da importância deste ministério da reforma pro salud. Por isso, então, agora, meus irmãos, eu regresso à Bíblia e agora, você agora já pode comigo, pues, ler com mais detalhes o que está falando aqui o apóstolo Pablo, versículo 9, em livro de Hebreus 9:9, diz, dando o Espírito Santo a entender com esto que aún não se havia manifestado o caminho al lugar santíssimo, entretanto que a primeira parte do santuário estuviese em pé. Isso é bem sencillo entender. O Espírito Santo nos dá a entender de que, enquanto o santuário de Moisés, ou o santuário terrenal, porque temos vários, não? O santuário de Moisés, depois temos o santuário de Salomão, depois temos o santuário de Zorobabel, el que foi reconstruído, mais humilde, inferior ao de Salomão, e por último o santuário de Herodes, que foi ele que Jesus entrou, que foi reformado, que é o mesmo de Zorobabel. Pero, enquanto esses santuários estavam em pé, ou quer dizer, funcionando, pois não estava em evidência o santuário celestial, pero tão pronto Jesus, el Cordeiro, morreu em la cruz, pois agora, meus irmãos, perdeu o significado, aunque os judíos seguiram com suas tradições, com seu ritual, pero já isso não tinha sentido nos planos de Deus, esse santuário terrenal, porque agora se abrem as portas do ministério del santuário celestial. Por isso, estudar o livro de Hebreus é fundamental e não posso fazer agora, porque não é esse o tema. Pero leia Hebreus 8, de 1 a 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Y mira el versículo 2, ministro del santuario de aquel verdadeiro tabernáculo, porque estes aqui eram sombra, cópia, pero aquele é o verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. Então, meus irmãos, agora vem o ponto. Como nos quer sellar o Espírito Santo? O Espírito Santo, através de la doutrina del santuário, nos quer convencer, como mencionei de Juan capítulo 16, del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Y a dónde Dios nos convence del pecado, de la justicia y del juicio? Pues en el santuario, hermanos. No es así que Dios nos hace una magia, ahora me convenció del pecado, de la justicia y del juicio. No, son los pasos del santuario. Ahí está la ley de Dios que condena el pecado y el pecador. Y ahora, mis hermanos, la justicia, porque agora vem o sacrifício, e agora este sacerdote que a diário matava o animalito, e uma vez ao ano, que era realizado o dia de expiação, Deus está agora justificando, santificando e automaticamente transformando os seres humanos pecadores em seres santos. Por isso Deus cumpre a justiça da lei através de seus próprios méritos. Por isso é tão maravilhoso, meus irmãos, glória a Deus por esta luz. Por isso le invito de que me ajude a passar a voz deste material, como estamos dando aqui em Los Ángeles, essas classes, porque aí vamos entender, meus irmãos, o equilíbrio do Evangelho, o que é graça, Efésios 2:8, o que é fé, Hebreus 11, o que é fé, Hebreus 11, e o que é la sangre. Somos salvos por la sangre. Essas são as doutrinas del santuário, pero todavía hace falta una. Porque aunque somos salvos por la gracia, por meio de la fé, e el pago, el precio es la sangre del Cordeiro, pero ahora somos juzgados por obras.
Por eso Apocalipsis capítulo 20 deja bien claro al capítulo 22 que el juicio de Dios para medir el tamaño de nuestra fe son las obras. Entonces no hay incoherencia en estas doctrinas, ellas se armonizan. Es como una mesa de 4 patas y si una pata pues quiebra o falta, pues la mesa se va a caer. Por eso no hay salvación en estas iglesias de Babilonia, porque ellas, mis hermanos, siguen el modelo de la madre, la ramera, y predican un evangelio incompleto. Por eso Apocalipsis 14, versículo 6, dice claramente, mis hermanos, que debemos ahora dar a todos los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, el evangelio eterno. ¿Y qué es esto de evangelio eterno? Apocalipsis 14, 6, es el evangelio completo, que enseña que la salvación es por la gracia y que la recibimos por fe y que el precio que foi pagado, porque é de graça para nós outros, pero para o universo não saiu grátis esto, é um preço infinito, isso é grátis para nós outros, porque não podemos pagar e nem alcança como vamos pagar, por isso não há mérito humano, não há como dizer, não, é que dou el diezmo, ayuno, sou bueno, não. Todo el cielo contempla los seres humanos, todos bajo condenación, pero los que aceptan a Cristo, pues ahora tienen salvación porque el precio ya está pagado. Pero ahora viene, mis hermanos, viene la segunda fase, que nadie le gusta escuchar esto, y la doctrina del santuario está rica de información al respecto de eso, que es el proceso del sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de sello? Que Él nos quiere sellar que realmente nuestra conversión es verdadera, nuestro arrepentimiento, que es un don de Dios, es verdadero, y por tanto ahora nosotros vamos a caminar en el proceso de santificación. Por eso dice Hebreos 12, 14, claramente, mis hermanos, buscar la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá el Señor. Y ahora en ese contexto, la santificación involucra dos partes. Y ahora, mis hermanos, tengo muchas citas que confirman esto. El gran conflicto, aparte de la Biblia, el gran conflicto de los siglos, primeros escritos, de que es una obra paralela, de la misma manera que Jesús en el lugar santísimo, como leí en Hebreos 8, 1 y 2, está llevando a cabo el proceso de borrar nuestros pecados, quiere decir limpiando nuestro récord, pero en la tierra, mis hermanos, también el Espíritu Santo está haciendo una obra paralela a la obra de Jesús allá en el cielo, delante del Padre. Es la obra de ¿qué? De limpieza. Y esto entra, mis hermanos, la parte física, mental y también espiritual. Este es el Evangelio eterno, mis hermanos, porque anuncia la hora del juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque venida es la hora, llegada es la hora de su juicio. Y esto, mis hermanos, ahora involucra entrar en el lugar santísimo, porque si vamos a ser perdonados, tiene que ser en el atrio. Y si vamos a ser santificados, tiene que ser en el lugar santo. Y si vamos a ser glorificados, tiene que ser en el lugar santísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué maravillosa es la palabra de Dios! Entonces los hermanitos que quedaron en el atrio están perdidos y no siguen adelantando su proceso. Por eso que ahora nos toca a nosotros que conocemos esta luz, predicar este evangelio, mis hermanos. Y no podemos dejar por menos, tenemos que concluir este mensaje. Mi querido hermano, mi querida hermana, dice la poderosa palabra de Dios, el capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esta obra, mis hermanos, ahora es para ser concluida en ese tiempo. Por eso, mi querido hermano, pues nosotros en este momento estamos enseñando de que debemos recibir la unción del Espíritu Santo. Él nos va a poner el sello de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículos de 1 al versículo 4. Yo quiero concluir en este momento, mis hermanos, este programa haciendo un llamado a usted. Acepta el Espíritu Santo de Dios, acepta el arrepentimiento, acepta la conversión, acepta a Cristo como tu Salvador. Dijo el carcelero allá en Filipos a Pablo y a Silas, Señores, ¿qué hago para ser salvo? Y ellos hablaron claramente, mis hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Jesús, mis hermanos, nos va a enviar su Espíritu Santo con poder para transformar nuestra vida. Que Dios te bendiga mucho, mis hermanos, en esta decisión de vivir para honra y gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, llegamos a la última hora, Señor. Pronto en los
registros en la corte del cielo, va a pasar nuestro nombre. Danos tu Espíritu Santo, limpia, borra nuestra transgresión, nuestro pecado, aumenta nuestra fe y prepáranos para las últimas horas. Ya escuchamos, Señor, de los desastres naturales, ya escuchamos de rumores de guerra entre las naciones. Padre Santo, pero tu iglesia, tu pueblo todavía está dormido. Despiértanos esta hora, Señor. Te lo pedimos humildemente agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.